A todos que estão conosco através deste canal, nós temos falado a respeito de algo. Neste canal, nós temos deixado uma meditação, uma reflexão do Salmo 91. Porque, segundo nós já falamos, que é o Salmo que nos revela, né, as coisas que nós podemos contemplar, ou as coisas que podem acontecer sobre a face dessa terra. Eu acredito que esse Salmo, Deus permitiu e deu a inspiração a alguém para escrever ele, para que nós, principalmente para aqueles que têm o objetivo de conhecer algo de Deus, ou conhece algo de Deus, para saber como vencer. Nós já falamos no versículo 1, que fala a respeito, irmãos, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. 2 fala, né, a respeito daquele que confia. Hoje nós queremos falar do versículo 6, nós já falamos até o 5, queremos falar do versículo 6. O salmista, no versículo 6, ele fala algo, amado, que me chama a atenção. Irmãos, hoje, se nós observarmos o que nós estamos enfrentando sobre a face dessa terra, imagine, irmãos, principalmente aqui no Brasil, uns 2 meses atrás, como é que estavam vivendo? Como é que estava a vida? Parecia que as coisas estavam tudo andando de forma, embora com alguma dificuldade, mas nós vivíamos de uma vida mais tranquila e não estavam vivendo um processo que estamos vivendo hoje. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vivendo sobre algo que tem abalado não somente o Brasil, mas que tem abalado, né, todo o sistema, tanto econômico, social, familiar, financeiro. Várias áreas têm sido atingidas por algo que está acontecendo. E o salmista já fala algo que poderia acontecer. Salmo 96, 1 diz assim: hoje eu temo, não terei medo da peste. É uma coisa que nós não podemos ter medo da peste. Fala aqui. Nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole o meio-dia. Ele fala aqui no versículo 6 a respeito das pestes. E nós sabemos que hoje, né, é algo que está acontecendo em relação ao mundo. Em todo o mundo está abalado por algo que o ser humano não está conseguindo encontrar uma solução. Nós vimos aqui que Deus nomeia essa palavra e fala aqui a respeito das pestes. E a terceira categoria de mal que Deus nomeia. A peste é o único mal que ele cita 2 vezes. Como o Pai não desperdiça as palavras. Ele deve ter uma razão específica para repetir sua promessa, porque fala 2 vezes, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Já percebeu que quando uma pessoa diz algo mais de uma vez, geralmente é porque quer enfatizar uma opinião. Deus estava revelando algo aqui, de uma opinião que poderia acontecer. O Altíssimo conheceria a peste e o medo que se espalharia de forma violenta nesses últimos dias. O mundo está hoje fervilhando de epidemias fatais, atingindo milhares de pessoas. Por isso o Senhor prende a nossa atenção, repetindo a promessa. E qual é a promessa que Deus fala? Amado, nós temos a promessa de Deus. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que não é para quê, meu irmão? O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia fala, não temas a peste que anda na escuridão, né? Porque isto é tão contrário ao mundo que temos de renovar o nosso modo de pensar. Amados, hoje a peste que anda na escuridão, quer dizer, nós vimos hoje de uma forma clara. E se tem uma coisa que nós temos que tomar cuidado para os dias atuais, principalmente se você já conhece o amor de Deus, para que Deus possa nos abençoar, tem algumas coisas que nós temos que aprender com a palavra. A Bíblia diz que não é para nós temer. Mas para que eu não venha temer, tem 2 coisas que eu quero deixar aqui como uma reflexão para que este mal que está assolando o mundo, essa peste, não venha nos dominar. A primeira coisa que eu tenho que fazer, que se eu tomar essa decisão, eu tenho certeza que Deus é fiel para me ajudar. 2 coisas eu quero deixar para a palavra se cumprir, porque nós podemos ouvir a palavra.
Mas ouvir a palavra e a palavra não fazer parte da nossa vida, Deus não tem parte com isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer para que eu possa vencer, né? A palavra temer aqui, a Bíblia diz que não é para temer, não é se deixar dominar. O que adianta se deixar dominar pela situação e ficar preso nela? Quando uma situação domina, o ser humano estagna. Quando uma situação domina, o ser humano fica sem saber o que fazer. A Bíblia diz que não é para temer, porque não é para deixar dominar. Porque se eu conheço a palavra, e se eu tenho o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida, aqui o salmista descreve algo que pode acontecer neste mundo. E tem uma peste, irmãos, que pode acontecer neste mundo, que hoje está acontecendo muito. Além desta peste aí, que está derrubando muitas pessoas, levando à mortalidade, mas tem um tipo de peste que, ao olhar humano, o ser humano não percebe, mas que a Bíblia fala que vai acontecer nos dias atuais. Que tipo de peste é este que o ser humano não observa e não se fala? 1 Timóteo 4:1 até o versículo 5, Paulo fala algumas coisas. Eu só vou falar a primeira parte. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando quem? Ao ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia que os homens falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. A pior peste que tem vindo sobre o mundo e que muitas pessoas não estão se dando conta é a peste que tem levado pessoas a agir fora de um padrão estabelecido pela palavra. E quando o ser humano toma esta direção, ele está trazendo uma peste que vai marcar para sempre a sua história. A pior peste que alguém pode ter na sua vida, a pior peste, é apostar da fé e dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas, quer dizer, ensinamentos que parecem bom, mas enganam o ser humano. Esta é uma peste que domina muito a vida do ser humano, e esta peste é pior que essa peste que está matando aí, porque esta peste separa a vida do ser humano para sempre. E depois você vai ver o que acontece, eu quero deixar um versículo. Mas antes, para que eu possa vencer essas pestes, tanto a Bíblia fala, como nós já vimos aqui, amado, as setas, nós vimos aqui as pestes que está acontecendo. Para que Deus possa me ajudar a vencer, o que eu preciso fazer? Eu quero deixar duas coisas que é necessário eu fazer. A primeira coisa que eu tenho que fazer, Isaías 26:3, Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amado, a Bíblia promete, se eu aprender nos dias difíceis da vida, conservará a minha mente firme. O que significa? Eu preciso renovar a minha vida através da palavra. Se tem uma coisa que nós, como ser humano, nós não podemos nos conformar conforme Romanos 12:2. Nós temos que renovar a nossa mente, renovar para permanecer firme. Sabe por quê? Se eu aprender a renovar e permanecer firme, a Bíblia diz, Deus é fiel para me ajudar. A Bíblia fala no versículo 4, Isaías 26:4, diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Então, amado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a manter firme a minha mente no Senhor. Meu pensamento é uma forma que mais o inimigo tem destruído. E a Bíblia fala lá no Salmo 91 da seta. A seta atinge a mente, atinge um lado emocional. No versículo 5 ele fala que Deus protege da seta que principalmente atinge a mente do ser humano. Se você observar o Salmo 91:5, ele fala da seta, que Deus te protege. No 6 ele quer te guardar da peste, mas para guardar, a primeira coisa, você tem que manter a tua mente firme, teu pensamento, a tua mente renovada em Deus. E a segunda coisa para Deus me abençoar, Êxodo 23:25 diz assim: e servireis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Irmão, se tem uma coisa que agrada a Deus, quando o ser humano toma a disposição de servir. O que significa servir? Fazer as coisas que agradam a Deus, fazer as coisas que venham tornar Deus conhecido. Como nós já falamos ali, Paulo escrevendo a Timóteo, da peste que vai atingir, está atingindo.
que as pessoas se afastaram de Deus, mas bem-aventurado aqueles que hoje ainda conseguem manter a sua mente e servindo ao Senhor, porque existe promessa. Deus promete tirar, olha bem, se Deus promete abençoar o nosso pão e a nossa água e tirar as enfermidades, mas para isso eu tenho que querer servir. A Bíblia fala, irmãos, que não é para temer. Não é que nós começamos falando aqui, não é para ter medo da peste. Por que não é para ter medo? Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz uma coisa. O que Jesus nos ensina em Mateus 10, 28? A Bíblia diz assim: e não temeis o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, ter medo da peste, ter medo das doenças, ter medo disso aí não traz solução. A palavra diz que não é para mim ficar com medo, é para mim confiar, porque Deus é fiel para me ajudar. Uma das coisas que nós temos que ter medo, e ter medo não é ter medo, um respeito às coisas de Deus, porque para muitas pessoas parece que a morte é o fim. Amado, se a morte fosse o fim, Jesus não precisava ir para a cruz e fazer tudo o que ele fez naquela cruz e depois ressuscitar. Por que Jesus ressuscitou? Para me dizer para mim, dizer para você que a morte é o começo de uma nova vida. Mas essa nova vida depende de que eu sou hoje aqui. Se eu fico preso às coisas deste mundo e com medo das coisas deste mundo, as coisas deste mundo podem me tirar da presença de Deus. E aí sim, a pior peste que pode dominar o ser humano é alguém se afastar de Deus e morrer sem Deus, sem comunhão com Deus, partir sem comunhão com Deus. Sabe por quê? Uma pessoa que parte daqui sem a comunhão com Deus, você sabe, a Bíblia reserva, a Bíblia diz em Marcos 9, 43 a 48, fala o que vai acontecer. A pessoa vai estar num lugar consciente, separado para sempre de Deus. Por quê? Porque enquanto esteve aqui, não teve temor, respeito pelas coisas de Deus, mas viveu segundo as coisas deste mundo. E aí veio a peste e a pessoa não tinha comunhão com Deus, a pessoa não procurou conhecer com Deus e a peste levou a pessoa. Aí sim, a pessoa perdeu para sempre. Mas aquele que tem o Senhor Jesus, aquele que tem a palavra de Deus, medita, a mente está firme, serve a Deus, não tem que temer, não tem que ficar com medo, não tem que ficar preocupado, porque você sabe que aqui na terra nós temos sujeito às aflições. Jesus disse mesmo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16, 33. Então, amado, eu deixo essa palavra para você, não para te assustar. A pior peste que pode dominar o ser humano é aquela peste que te tira da presença de Deus e te afasta de Deus. E essa peste você não tem que ter medo. Se você tem a tua mente, serve a Deus, isso não vai acontecer. Mas se você te afastar, aí sim a peste, quer dizer, algo negativo pode te dominar e te apartar para sempre da presença de Deus. Que Deus te abençoe. Deus quer te proteger. Deus quer te ajudar neste mundo para depois te receber. Então, não é para ficar preso à situação, é para buscar conhecer algo de Deus nos dias que estamos vivendo, porque Deus quer nos ensinar algo. O objetivo do Salmo 91 é nos mostrar o que pode acontecer e está acontecendo. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso conhecer algo de Deus e eu preciso firmar a minha fé em Deus, porque quem fez a promessa é fiel para nos ajudar. Que Deus te abençoe. Lembre-se de uma coisa: o amor de Deus é muito grande pela tua vida. E o plano de Deus é te ajudar a vencer e depois te receber na glória. A Bíblia fala, olha bem o que a Bíblia fala, como eu fiz aqui em Mateus 10, 28. Muitas pessoas estão perdendo o temor a Deus e perdem a oportunidade de viver a eternidade com Deus. Mas que você mantenha o temor, o respeito, confiança, temor, respeito, reverência, cuidado, zelo pelas coisas de Deus, e um dia você estará na glória. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Meu objetivo através deste canal não é apenas te falar da religião ou te levar a te assustar, é te ajudar a entender que existe um Deus que te ama e quer te ajudar a vencer. Mas Ele só pode te ajudar a vencer se você procurar conhecer Ele através da palavra revelada. Que Deus te abençoe, que Deus te traga paz e traga luz para você continuar. Não deixar o medo dominar, mas deixar a palavra fazer parte da tua vida, porque Deus quer te honrar no final da tua vida nessa terra e depois quer te receber na glória. A todos, fiquem na paz e na certeza que Deus tem algo para te ajudar a vencer, no nome de Jesus. Continue conosco neste canal. Se você quiser se inscreva no canal conosco e nos ajude a manter algo de Deus através deste canal para te ajudar a vencer. A todos, muito obrigado. Que Deus abençoe no nome de Jesus.